Olá pessoal, tudo bem? Professor Cláudio por aqui. Hoje eu estou trazendo para vocês a resolução de uma questão, na verdade de um item aqui do PAS 1, que é o Programa de Avaliação Seriado da Universidade de Brasília. Ele é o PAS 1 porque essa é uma prova aplicada aos alunos do primeiro ano do ensino médio. E aí, lógico, é um programa de avaliação seriado. Então, esses alunos serão avaliados nesse triênio aqui de 2023 até 2025. Vamos lá, deixa eu fazer uma leitura aqui do enunciado para a gente iniciar essa resolução. Considerando o fragmento de texto, que eu não trouxe aqui, que não é necessário, e o mapa anteriormente apresentados, esse mapa que está aqui ao lado, julgue os itens de 11 a 17 e assinale a opção correta nos itens 18 e 19, que são do tipo C. Questão do tipo C são questões que possuem alternativas A, B, C e D. E aí, lógico, você tem que escolher a resposta correta ou a opção correta. Vamos lá, vamos dar uma lida aqui nesse item 19, que é o item relacionado aqui à matemática. Considere que, ao estudar o desmatamento no Cerrado brasileiro no período de 2001 a 2022, o pesquisador Carlos tenha percebido que, sendo x um número inteiro, tal que x é maior ou igual a 1 e x é menor ou igual a 22, a função f de x é igual a x adicionada a 9,2, fornecia o percentual da área total desmatada no Brasil, correspondente ao desmatamento do Cerrado no ano 2000 adicionada a x. Assim, utilizando-se essa função, tem-se que f de 21 é igual a 30,2, no caso 30,2%, o que é coerente com o dado apresentado no mapa. De acordo com essas informações, assinale a opção correta. Muito bom. Então, veja que eu deixei um espaço aqui justamente para a gente mapear todas essas informações que foram colocadas aqui no item 19. O primeiro deles é sobre o período de estudo, que é um período, vamos colocar assim, ó, período. Esse período ele começa em 2001 e vai até 2022. Então, o pesquisador Carlos tenha percebido que x, sendo x um número inteiro, então x pertence aos inteiros, tal que esse x tem que ser maior ou igual a 1 e esse x também tem que ser menor ou igual a 22. A função f de x é igual a x, então f de x é igual a x adicionado a 9,2, fornecia o percentual da área total desmatada no Brasil, que corresponde aí ao desmatamento do Cerrado, em um determinado ano. Então, vamos lá. Que ano é esse? O ano é o 2000 adicionado ao x. Então, é o mesmo x que foi mencionado aqui em cima, é o mesmo x do domínio dessa função, cuja imagem é um percentual de desmatamento do Brasil, que corresponde aí ao desmatamento do Cerrado. Tudo bem? E aí ele coloca aqui no final um exemplo, f de 21. Então, vamos calcular aqui a f de 21? Vamos ver o que acontece? Opa! A f de 21 é igual a x, que é o meu 21, adicionado a 9,2. 21 adicionado a 9,2 é justamente 30,2. E esse é um resultado em percentual, porque é isso que ele está mencionando aqui, deixando bem explícito aqui no enunciado. Fornece o percentual da área total desmatada no Brasil correspondente ao desmatamento do Cerrado. Então, vamos lá. Agora tem uma outra coisa aqui que eu quero falar, que é o ano. Então, o ano é 2000 adicionado ao meu x. Quem é o meu x aqui nesse caso é o 21. Então, eu estou falando do desmatamento em 2021. Então, o Cerrado teve um desmatamento em 2021 de 30,2% em relação ao desmatamento total do Brasil. Agora, lógico, eu não vou confundir as coisas. Aqui ele está falando do desmatamento da Amazônia,
aqui do Pantanal, aqui do Pampa, aqui da Mata Atlântica, aqui da Caatinga. Então, a minha função f de x é igual a x adicionada 9,2 fornece o percentual da área total desmatada correspondente ao desmatamento do cerrado. Então, eu estou falando dessa informação aqui em cima do cerrado. Muito bom. Então, tem uma outra coisa que eu quero mencionar aqui, que eu acho que vai ser bem útil. Aqui nós temos uma informação de 30,2%. Então, o percentual, basicamente, ele serve para a gente colocar a matemática de uma forma mais simples para as pessoas, né? Quando eu falo 50%, eu estou falando que a metade, né? Eu posso comer 50% de uma pizza. Então, 50% da pizza significa que eu dividi a pizza em 100 partes, né? Teoricamente, e comi 50. Então, eu comi a metade da pizza. Quando eu como 40% da pizza, significa que eu dividi a pizza em 100 partes e comi 40 partes. Então, é mais fácil para as pessoas entenderem, né? Só que eu posso transformar isso aqui também em um número decimal. Então, isso aqui é 30,2 centésimos, porque 30,2% é 30,2 sobre 100. Dividindo por 100, a vírgula anda 2 casas para a esquerda. Então, na verdade, eu tenho 302 milésimos, ou 0,302. Então, eu posso trabalhar com esse percentual, eu posso trabalhar com a fração, e eu também posso trabalhar aqui com o número decimal, que dá uma visualização real do número que nós temos aqui. Tudo bem? Vamos lá, vamos seguir aqui. Agora, eu acho que nós já podemos passar para a alternativa A. Vamos lá. O domínio da função definida por Carlos guarda correspondência com o período do estudo por ele realizado. Então, o período é esse aqui, que começa em 2001 e vai até 2022. E como que eu descubro aqui o ano, né? Porque a minha função, ela tem um domínio. O domínio é o x, só que o x ele não representa o ano. Como que eu descubro o ano? Eu pego 2000 e adiciono a esse x. Então, vamos lá. Eu tenho um intervalo aqui do meu período de estudo de 2001, que começa em 2001 e fecha em 2022. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso começar com x igual a 1, porque x igual a 1 é o primeiro valor do meu domínio. Pensando aqui que eu não estou falando do conjunto dos números reais. Eu estou falando do conjunto dos números inteiros. Então, eu começo no 1, depois eu pulo para o 2, depois eu pulo para o 3, até chegar no 22. Quando o x é 1, eu posso até calcular aqui para vocês, né? Vamos lá, vou calcular aqui para vocês. Vou colocar, ao invés de colocar uma seta, eu vou colocar só uma vírgula. Vou colocar uma vírgula aqui. Quando o x é 1, então eu posso calcular o percentual do desmatamento, né, do Cerrado em relação ao Brasil. Então, a f de 1 é 1 adicionado a 9,2. Isso vai dar 10,2%. Então, tá, mas que ano é esse aqui? Vamos lá. Agora é o que interessa para nós aqui. O ano é o 2000 adicionado a 1. Então, parece que guarda correspondência. O domínio da minha função, no caso aqui o primeiro valor do domínio, que é x igual a 1, ele guarda correspondência com o primeiro ano da pesquisa do Carlos, que é justamente o 2001. Agora, eu poderia fazer isso aqui para x igual a 2, x igual a 3, e aí cada um ia ter um percentual diferente. Você já está percebendo que para x igual a 2, nós temos o ano de 2000 mais 2, que seria 2002. Mas eu já vou diretamente para o último. O x tem que ser menor ou igual a 22. Então, vamos fechar logo com 22? Vou calcular aqui para você a f de 22, que seria 22 adicionado a 9,2. Isso vai dar 31,2%. Tá, mas isso se refere a qual ano? Refere-se ao ano de 2000 mais 22. Isso é 2022. Opa, olha só.
O período de estudo de Carlos começa em 2001 e ele fecha em 2022. Por que ele fecha em 2022? Ele fecha justamente porque x igual a 22 é justamente o último valor que nós podemos atribuir aqui para o domínio dessa função. Lembrando que nós estamos falando de x pertencente aos inteiros, tá bom? Não estamos falando de x pertencente aos reais, tá bom? Tá certo, então nós podemos marcar aqui que essa alternativa ela está correta, tá bom? Então, vamos lá, ela está correta. Agora, para não deixar o nosso vídeo tão grande, eu vou só falar rapidamente aqui da alternativa B, que nós já sabemos que está incorreta, né? Até porque só uma alternativa é correta. Eu vou falar rapidamente aqui, e se vocês quiserem depois podemos, né, trabalhar as outras alternativas. Vamos lá. O que ele fala aqui na B? Qualquer número real nesse intervalo aqui, que começa no 0 e fecha no 200, pode pertencer ao conjunto imagem da função definida por Carlos. Muito bem. Deixa eu escrever aqui novamente a nossa função. Eu tenho uma função f de x que é igual a x que adiciona a 9,2. Perceba que essa aqui é uma função crescente. Por que ela é uma função crescente? Porque ela tem um coeficiente angular aqui do lado. Ele não aparece, mas nós sabemos que é o número 1. E 1 é maior que 0. Então, se o meu coeficiente angular é maior que 0, ou seja, ele é positivo, significa que a minha função é crescente. E já te explico o que significa isso. E eu tenho também o coeficiente linear, que ele é 9,2. Tudo bem? Então, está aqui a minha função. Os meus valores aqui, coeficiente angular e coeficiente linear. Agora, o que significa essa função ela ser crescente? Significa que quando os valores de x aumentam, significa que a imagem também vai aumentar. Haja vista aqui o que nós fizemos. Nós pegamos o primeiro valor para x igual a 1 e deu uma imagem de 10,2%. Quando eu pego o x igual a 22, nós temos uma imagem maior. A mesma coisa aconteceria aqui se eu tivesse pego x igual a 2. Ele teria me entregue aqui uma imagem maior também. Agora, olha só. Eu já tenho aqui uma f de 1. Deixa eu só reproduzir ela aqui embaixo. Então, a f de 1 é igual a 1 adicionado a 9,2. Isso vai dar 10,2%. Isso é importante. Por quê? Nós já falamos aqui que 10,2% é 10,2 dividido por 100. Isso na forma fracionária. Agora, dividido por 100, eu ando com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, se eu quero saber que número é esse de verdade, eu tenho aqui um número decimal, que é 0,102. Eu falei de verdade porque quando a gente coloca em decimal, a gente consegue entender qual é a posição desse número em relação ou numa reta real, né? Numa reta numérica. O 10,2 já me dá uma ideia, mas muita gente vai dizer que esse número aqui é 10,2, mas ele não é 10,2%, que é justamente 0,102 ou 102 milésimos. Agora, olha só, eu poderia fazer a f de 2 aqui também. E aí a gente já começa a perceber uma coisa. Ele fala o seguinte, que eu tenho um intervalo que começa no 0 e termina no 200. Ele está falando que qualquer número real nesse intervalo aqui, ó, ele pertence à imagem. Então, beleza. Então, eu tenho que esse número aqui, 0,102, ele está aqui dentro. Então, beleza. Agora, olha só o que acontece quando você pega o último valor. Olha só. Quando eu pego a f de 22, né? Porque o meu domínio só vai até 22. Então, eu vou pegar 1 adicionado a 22. Opa, peraí. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos voltar, volta. Eu tenho 22 e quero adicionar 9,2.
isso vai dar 31,2%. Só que 31,2 é 31,2 centésimos. Isso aqui vai ser 0,302 ou 302 milésimos. Então, eu tenho aqui que a imagem da minha função é 0,102 e termina em 0,302. Porque a minha função é crescente. Então, ela começa aqui num valor menor e ela vai até o último valor. Porque a minha função, o meu domínio, ele é limitado. Ele começa no 1 e fecha no 22. Perceba que esse é o intervalo da minha imagem. Qualquer número fora desse intervalo não pertence à minha imagem. E veja que foi mencionado aqui um intervalo bem grande, de 0 até 200. Agora, eu vou dizer um número que está aqui nesse intervalo que não pertence a essa imagem. Por exemplo, para começar, eu posso falar que 1 é um número que pertence a esse intervalo, mas não pertence à minha imagem. Eu posso falar do 100. O 100 é um número que pertence a esse intervalo de 0 a 200, mas ele não pertence a esse. Então, a palavra-chave aqui é essa aqui, ó. Ele fala que qualquer número real nesse intervalo pode pertencer ao conjunto imagem. Isso não é verdade, certo? Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui e a gente continua nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.